Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Neuroeduca e hoje com uma convidada aqui muito especial até pra gente aqui na nossa história, na minha principalmente, né? Que eu cresci na medicina lá estudando neurociência e educação por conta dela, né? Eu até brinco que ela foi minha orientadora, na verdade, de vida, né? Eu não fiz mestrado e doutorado, mas ela que ficou me orientando na carreira lá. Então se eu dei certo, ela tem uma grande parcela nisso e não, que eu dei errado eu não vou falar que é culpa dela, não, que é minha mesmo. Mas nós estamos aqui com o Leonor Guerra, que é uma pessoa, né, importantíssima para neurociência e educação aí, talvez no país, né? Até a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que essa história começa, quanto tempo atrás isso, né, surgiu. E Leonor tem uma carreira, né, diversa lá na universidade, né? Ao invés de eu ficar citando aqui, eu peguei o currículo para lembrar dos detalhes, mas eu não vou ficar me estendendo muito na apresentação, não deixar ela contar um pouco dessa história, como é que ela sai né, da angiogênese ali, chega até a aprendizagem, a neurociência. Então, bem-vinda, Leonor, muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigada ao Alexandre, ao Felipe, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Como o Alexandre falou, eu sou Leonor Guerra, trabalhei muitos anos na UFMG, né? E inicialmente eu tive como opção de carreira, quando eu fiz vestibular, eu fiz para ciências biológicas, eu queria ser professora. Na verdade, tinha esse detalhe, eu não lembrava. Né? Exatamente, eu queria ser professora, fiz ciências biológicas, mas na época, isso na década de 80, as ciências biológicas não tinham o mesmo impacto que tem hoje. E eu acabei não ficando muito entusiasmada com o curso e resolvi fazer vestibular de novo e cursar medicina. Você chegou a cursar um pouco, não? Eu cursei 1 ano de ciências biológicas, isso. Olha. E depois, assim, algumas disciplinas das ciências biológicas eram comuns com as da medicina, só que eram dadas por professores diferentes. Então, eu falei assim, eu vou tentar passar para medicina, faço as disciplinas comuns com a turma da medicina e depois eu vou estudar botânica, zoologia, evolução, voltando para o curso de ciências biológicas. Mas, enfim, quando eu passei no vestibular para medicina, eu acabei me encantando com o curso de medicina. Basicamente por conta de uma disciplina que falava sobre as questões sociais e o quanto as questões sociais impactavam na saúde das pessoas. Ciências sociais aplicadas à saúde. Exatamente. Que muita gente detesta, inclusive. Exato, Mas foi isso que me chamou a atenção. Falar isso agora, né, em pleno século XXI, todo mundo deve achar meio estranho, assim, mas é óbvio que isso acontece. Mas antigamente, as evidências científicas para isso, elas não eram muito contundentes. Então, quando eu comecei a ler o material sobre como é que a interação das pessoas com o mundo impactavam a sua fisiologia e o desencadeamento de doença ou promoção de saúde, eu comecei a ficar encantada. E continuei no curso de medicina. Mas ao longo do curso, desde o 3º período, eu já comecei a me dedicar ao laboratório. Comecei a fazer iniciação científica no laboratório, lá no departamento de fisiologia. Então, desde o 3º período, minha vida era ir às aulas e nos intervalos de almoço, final de semana, todo o tempo livre que eu tinha, eu ia trabalhar com rato, camundongo. E aí fui me formando como uma cientista. Que a gente usa a expressão cientista de bancada. Então, eu adorava o laboratório. E me formei em medicina, fiz a opção por fazer mestrado e em seguida o doutorado. Não fiz residência porque eu estava, bem convencida de que eu queria mesmo fazer a carreira acadêmica para ser professora e ser pesquisadora. E assim fui. Fiz o mestrado, trabalhando com angiogênese, que significa neoformação vascular. Na época também, 88 isso. Quando eu me interessei por angiogênese, foi um professor nosso da fisiologia que falou assim, olha, a Silvia Passos Andrade, uma professora da fisiologia que estava na Inglaterra, está estudando na Inglaterra angiogênese. Eu falei, angiogênese? O que é angiogênese? E fui para um livro de fisiologia, que é o Guyton, ler sobre angiogênese.
achei muito interessante estudar por que os vasos sanguíneos se formam dentro de tumores, como é que a gente pode descobrir substâncias que inibem a formação dos vasos sanguíneos para inibir o crescimento tumoral, como é que a gente pode estudar substâncias que promovem a formação de vasos sanguíneos para melhorar, por exemplo, o tratamento num caso de queimaduras, enfim. Comecei estudando angiogênese e no doutorado eu acabei mudando de linha porque eu fiz a opção de, para eu continuar estudando angiogênese, eu teria que ficar na Inglaterra. Eu fiz parte do meu mestrado na Inglaterra. Eu não queria ficar na Inglaterra, eu estava com um filho pequeno, então eu falei, não, vou continuar no Brasil e passei a estudar a imunologia e a relação da imunologia com a lesão de terminações nervosas no coração relacionadas à doença de Chagas. Então, até aí não tinha neuro nenhuma. Não, a única neuro que tinha, na verdade, era a terminação nervosa. Mas quando eu era aluna da medicina e fazia fisiologia, e mesmo no mestrado da fisiologia, eu era fascinada com neuroendócrino, né? Que é a relação entre o sistema nervoso, o sistema endócrino, e essa regulação do sistema nervoso e sistema endócrino é que impactavam a nossa fisiologia. Então, eu já era interessada. Lá, quando eu fiz minha reopção para medicina, eu já tinha interesse nisso. Como é que o cérebro, o sistema nervoso influencia a nossa saúde. E fiz o doutorado na área de doença de Chagas, trabalhando com modelo experimental, e estava lá bem tranquila fazendo meu doutorado, quando o professor Ramon Consenza, que foi diretor do Instituto de Ciências Biológicas, lá da UFMG, ele precisou de alguém que o substituísse numa aula sobre memória. Eu era aluna de pós-graduação, ele ia dar essa aula para um curso de pós-graduação de lato sensu, então uma especialização. Era de que especialização mesmo? Em psicopedagogia. Psicopedagogia. E ela ocorria lá no Instituto de Educação. Sim. Eu lembro até a roupa que eu estava no dia que eu fui dar aula, de tão impactante que foi. Sim. Porque eu estava toda orgulhosa, ia dar a minha primeira aula num curso de pós-graduação e preparei a aula sobre memória, né? E no início dessa aula, me apresentei, eu era Leonor, etc. Vinha substituir o professor Ramon Consenza. Ele pediu para ser substituído porque ele teve um evento administrativo que, como diretor, ele precisava comparecer. Então, cheguei no Instituto de Educação, me apresentei e lembro direitinho que eu escrevi no quadro, né? Potencial de membrana, potencial de repouso, potencial de ação. Que são processos que a gente estuda, né? Quando a fisiologia básica de memória, né? Então, você só esqueceu que o curso era de pedagogia e não de medicina, né? Exato. Essa assim, foi... olha que ingenuidade, né? E que falta de cuidado como professora. Porque eu me apresentei e o que eu devia ter feito logo em seguida? Perguntado o que vocês acham que é memória? Por que vocês acham que a gente tem que estudar memória, né? O que vocês sabem sobre memória? O que vocês gostariam de saber? Eu devia ter devia ter partido daquilo que podia interessar para eles. Se eu não conhecia o contexto de memória na vida daquelas pessoas, né? Eu devia ter pensado nisso antes, mas vamos supor que eu não conhecesse nada, eu devia indagar. Porque quando a gente ensina, a gente deve partir daquilo que o sujeito sabe, do conhecimento prévio, do contexto de vida que ele tem, das coisas que ele... daquilo que o aprendiz valoriza. Mas não, eu nem me preocupei com isso. Eu estava tão cegamente entusiasmada em dar aula que eu comecei a aula falando sobre potencial de membrana, sobre cascatas de segundos mensageiros, sobre potenciais de longa duração do hipocampo. E aí, aos poucos, eu fui observando que os alunos, eles estavam com aquela cara, assim, de acolhimento, mas que eles não estavam acompanhando nada.
Então eu fiz Pensando assim, ela entrou na sala errada, né? Tipo... Exatamente. Eles chegaram a perguntar isso. Eu falei, não, vocês são a psicopedagogia. Não, estou na sala certa. Mas vocês estão tendo dificuldade em me entender? Um dos alunos falou assim, olha, professora, a gente sabe que é português, porque tem palavras em português, mas elas não fazem sentido nenhum. É uma realidade muito distante, né? Não tinha nada a ver com o que eles sabiam. E assim, eu esqueci de comentar que isso que eu estou contando foi em 1994. Isso tem 30 anos. Nós estávamos no meio da chamada década do cérebro, que foi a década de 90. Mas ainda não tinha tido ainda, né, essa percepção de que alguma coisa biológica era necessário para você poder compreender o fenômeno de aprendizagem, né? Ou seja, as pessoas ainda partiam muito da ideia de que a aprendizagem era um contexto puramente social. Social, né? Exato. Mas bem entendido que, assim, é claro que no contexto da ciência já se tinha ideia disso, mas não havia divulgação científica sobre isso. E a década do cérebro, ela foi muito importante porque o governo americano injetou muito dinheiro em todos os laboratórios que estudassem o sistema nervoso com o objetivo de entender melhor o comportamento humano. Então, a década de 90 alavancou muito o conhecimento da neurociência. E é por isso que, a partir do ano 2000, a neurociência começou a ser divulgada para o público leigo, né, para a população em geral. E hoje em dia, todo mundo sabe alguma coisa sobre o cérebro, né? Pode ser que potencial de ação de repouso e cascata de segundo mensageiro seja só biológico mesmo, né? Mas é interessante como é que nesse fenômeno muda muito também. Teve a década do cérebro e teve a década da tecnologia das redes sociais. Então, como que se a década do cérebro fosse, por exemplo, agora nos últimos 10 anos... rapidamente essa pesquisa já seria informada e as pessoas teriam mais interesse, né? Que é a vantagem da tecnologia e da divulgação das redes, né? Igual a própria coisa aqui, né? A gente tá fazendo podcast, uma coisa assim, que você consegue alcançar mais gente que às vezes não vai ter acesso ou tem interesse, mas nunca vai poder estar nessa pós-graduação para ver essa aula, né? Então, acho que a vantagem da capilaridade da rede, né, social é que ela traz também que as pessoas consigam alcançar um conhecimento que antes era restrito da academia, né? Exatamente. Da sala de aula, né? Muito na extensão, da sala de aula, né? Da sala de aula da universidade, por exemplo, então, ou da pós-graduação. Então, quem estava naquela sala conseguia pegar esse conhecimento. Coincidiu ali da galera que estava ali não estar muito preparada, mas talvez muita gente tivesse interesse nisso e hoje com o YouTube mesmo, com as redes, você consegue aprender bastante coisa. Assim, um artigo que é publicado essa semana, ele pode ser transformado num texto de divulgação científica no outro dia. Então, as pessoas acompanham muito, né, mais rápido. A progressão do conhecimento. Mas... aí, o que é... Então, eu estava situando a época, né? Então, 94 não tinha divulgação científica sobre neurociência, porque os laboratórios ainda estavam estudando isso. E aí, nessa aula, quando eu percebi que eles não estavam entendendo, eu perguntei, mas vocês não entendem minimamente como o cérebro funciona? Aí eles responderam com a seguinte entonação, não. Nós somos professores. Essa prosódia, essa música da fala deles, me fez entender que eles achavam que não precisariam entender sobre como o cérebro processava a aprendizagem. Sim. E isso foi um divisor de águas na minha vida profissional. Porque eu não me recordo bem como é que eu continuei essa aula. Eu imagino que eu tenha tratado sobre neuroplasticidade, sobre como era importante a estimulação de criança. Eu não me recordo. Mas eu me recordo que, ao final dessa aula, uma professora que estava próxima da aposentadoria, saindo da sala, ela perguntou o seguinte, por que eu não soube disso quando eu comecei? E essa pergunta dela, eu me apropriei dessa pergunta e disse, por que eles não sabem disso desde o início da formação como professores? Ou seja, na formação inicial do professor, na pedagogia, nas licenciaturas, por que eles não aprenderam isso? E olha,
30 anos depois, a gente ainda tem cursos de licenciatura, de pedagogia, que não abordam como o cérebro funciona, como é que o processo de aprendizagem ocorre, né? Quais são as evidências científicas para determinadas estratégias pedagógicas. Eu brinco que é como se fosse na educação física, alguém que vai estudar lá para aprender a trabalhar na academia, né, ser personal, essas coisas, e não saber como que o músculo cresce ou como que os ligamentos são ali, né, feitos no osso. Então, ou seja, é como se você aprendesse lá a fazer a aula da academia, mas puramente pela parte externa do comportamento, né, fenotípico aqui, né, visível da coisa. E aí você esquece, às vezes, de quando chega alguém que tem uma lesão, quando chega alguém que tem um biotipo diferente, ou seja, dá aula para os meninos jovens que tem um perfil de biotipo lá, né, a aula que eu falo de personal lá de CrossFit e tal, para pessoas dentro daquele parâmetro é muito mais simples. Porque você tem um modelo, ele funciona para todo mundo. Agora, quando a gente pega alguém que chega lá e fala, eu tenho uma lesão no ombro, ou eu tenho uma fraqueza muscular por conta de tal característica. Então, isso torna o aprendizado que eles tiveram, né, hoje em dia nas aulas lá de educação física mesmo, né, de bacharel mesmo. Eles aprendem como é que o músculo funciona, como é que ganha massa muscular, como é que é a cinesiologia, como que, né, aquilo ocorre. E na educação eles trabalham com um órgão diferente que é o cérebro e não tem noção de como que eles estão modificando o cérebro, né? Então, não é que eles precisam de pensar que só modifica o cérebro quem sabe, né? Que é essa nossa sempre pergunta, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que se você consegue, né, trabalhar ali com mais profundidade, você consegue talvez ter mais assertividade para modificar quem precisa, né? Os alunos, porque eu brinco que a escola, né, tem aluno que vai passar na escola sendo, né, com o professor, sem ou apesar do professor, né? Só ir na aula, né? Ele é bom, já resolve tudo sozinho. Né? E nessa ideia, Alexandre, eu acho interessante também porque não só, por exemplo, aplicado ao aprendizado, não só para as pessoas que precisam de adaptações, mas eu imagino também assim, que o professor que conhece melhor como o cérebro aprende, ele também consegue modificar ao longo do tempo estratégias novas à medida do que é atrativo para o aluno, né? Então, por exemplo, hoje é um momento, determinados assuntos são mais atrativos, determinada característica cultural, daqui 6 anos é outra, né, assim, pensando em modernidade e agilidade, o ano que vem já é outra forma de estratégia, então acredito que facilita o aprendizado do aluno dessa forma. Eu sempre digo que quando os professores entendem melhor o funcionamento cerebral, assim, entender o funcionamento básico, não precisa entender, né, o potencial de membrana, nem saber muita coisa de neurotransmissor. Tem alguns aspectos que são relevantes, mas se ele tiver uma noção básica de como o cérebro processa a informação, como é que as memórias são consolidadas, ele tem mais autonomia e pode criar mais no seu contexto de trabalho. O professor, ele tende a ser um pouco assim, querer uma prescrição do que é assim, como é que eu ensino isso, né? Mas o processo de aprendizagem não é assim, porque cada indivíduo, num dia está de um jeito, cada indivíduo tem a sua singularidade e esse mesmo indivíduo de um dia para o outro pode estar diferente. Exatamente. Então, você tem que ter um jogo de cintura para pensar estratégias que vão fazer com que aquela pessoa interaja melhor, que aproveite melhor o momento ali na escola. Então, acho que o professor consegue ter mais autonomia e mais criatividade quando ele entende um pouco mais como é que o cérebro processa. Eu costumo dizer que eu não sei muita coisa de eletricidade, né? Não sou de eletricidade, nada disso. Mas se eu sei como um liquidificador funciona, ou seja, que tem a tomada, que traz energia, que alimenta um motor, que o motor tem que rodar, tem que estar encaixado no copo, etc. Eu já tenho alguns elementos básicos que, se aquilo não estiver funcionando, eu consigo, por exemplo, mudar a tomada para outro lugar, né? Ou então mexer no fio assim, ver se é o fio que está meio quebrado. Não, inclusive, né? Tem uma história ótima, porque eu vou na casa do Leonor, você ainda tem um liquidificador velho, não? Aquele Você acredita? Foi aposentado ano passado. Foi aposentado. Gente, você ia lá, ela tinha um liquidificador novinho lá no armário, mas ela ainda gostava de usar um velho, e aí ele tinha um fio meio quebradinho, e em vez dela mandar consertar o fio, ela mesma resolvia adaptando ali, mexia ali, um fio assim, ele tinha um mau contato ali, então ela batia os negócios no liquidificador com mexendo no fio, assim.
Mas é e só ele ainda servia para a vizinha, que adorava me pedir emprestado um liquidificador. Ela também sabia mexer no fio? Eu ensinava, porque os liquidificadores dela eram mais novos e todos falhavam. E o meu Arno nunca falhou. O seu era muito... Para bater qualquer coisa, ele resolvia. Exato. Mas, enfim, o professor, esse exemplo do liquidificador, então eu consigo manejar alguma parte desse processo. E aí, se for algo muito específico, ou seja, que eu sinta que o motor ali dentro deve ter um problema, eu posso encaminhar para uma pessoa... E você sabe também para qual especialista que você vai mandar, Exatamente. Né? Isso é uma coisa que faz diferença também. Eu tenho uma noção de para quem eu posso encaminhar. Eu lembro daquele caso que lá no projeto, uma vez alguém contou que o menino chegava na escola e ficava sempre muito sonolento e não conseguia participar da aula e tal. E aí ficaram todo mundo indo muito para aquele lado se ele dormia bem, né? E aí todo mundo perguntava lá para a família, ele dorme bem de noite? Dorme, ele dorme umas 8, 9 horas e tal. Ele ronca, ele faz, né? Ele tem problema de nariz? Não, ele dorme super quietinho e tal. Gente, mas por que esse menino tá dormindo tanto aqui na aula e tal? E ninguém decifrava muito. Até que um dia alguém virou pra mãe e perguntou assim, ele não toma remédio nenhum? Ela fala, não, remédio não. Eu só dou assim, às vezes ele tem muito enjoo em transporte e quando ele vem pra aula eu dou um Dramin pra ele poder dormir. Pra ele dormir não, pra ele não ter enjoo, né? Só que ela não associou que o Dramin dava muito sono, ela sabia que tirava o enjoo. E ele tinha queixa de enjoo. E ela não achou que isso era um remédio constante, nunca relatou pra ninguém. Então o menino ia pra essa escola todo dia com um Dramin na cabeça. Exato, muito sonolento, não prestava atenção. Mas essa foi uma professora, foi inclusive na primeira intervenção que nós fizemos na extensão. Porque eu vou voltar só um pouquinho vai lá. Na história. Sim. Quando eu dei a tal aula e a professora fez essa pergunta e eu fiquei me perguntando por que eles não sabem, eu falei, vamos começar a trocar ideia com os professores e a trazer esse conhecimento para eles. E entre 94 e 2000, eu fiz isso de forma pontual, ajudando o professor Ramon quando ele tinha que fazer alguma palestra. Eu falava, Ramon, se você precisar, me chama que eu vou falar para os professores. Por quê? Porque eu fui aprendendo com os professores a como comunicar aquele conhecimento que eu tinha no laboratório. Então, eu digo que foram os professores que me formaram no sentido de competência para apresentar o conteúdo de neurociência voltado para o processo de aprendizagem no contexto da educação. E só, lembrando esse detalhe aí, que é muito interessante pensar nisso como um modelo de ensino que, né, tem uma via de mão dupla ali, onde o professor não fica naquela posição do explanador ali, né, da pessoa palestrante que está falando um conhecimento para o outro de qualquer jeito. Então, essa troca, né, talvez isso seja, né, um dos maiores ensinamentos na neurociência para qualquer processo de aprendizagem, seja de escola ou de mãe, filho e tal. De vida. Que é dar espaço para o aprendiz te dar um feedback, que é muito comum hoje. Quem comprou isso rápido, eu acho até, foi o business aí, que todo mundo, eu vejo os pacientes lá, né, os jovens que às vezes estão numa empresa, eles falam, eu recebi um feedback. Então, assim, tudo deles, eu fui mandado embora ali porque trocou a equipe, mas meu feedback estava bom. Então, eles têm muito essa lógica de o business compra muito isso. E a escola ainda demora muito, né, para perceber, assim, o professor chega num patamar ali de que ele tem aquela aula pronta, aquela aula é o melhor jeito de dar, e ele esquece que, às vezes, a gente também, como professor, pode aprender muito com o aluno para modificar para refinar o nosso processo. Sim. Então, essa troca com o professor, ou seja, o que foi acontecendo é que eu falava, aí havia muitas perguntas, e as perguntas faziam com que eu modificasse o meu comportamento, a minha forma de apresentar o tema. E à medida que os professores comunicavam, tinham dúvidas, perguntavam, eles davam exemplos, porque eu falava alguma coisa e eles conseguiam relacionar com o contexto de sala de aula. Então, eles perguntavam assim, então deve ser por isso que esse aluno, eu fiz isso com ele, eu dei mais exercício, ele conseguiu progredir melhor. Falei exatamente isso. Então, eu consegui aprender com os professores e eles comigo. E isso, até 2000, foi assim, bem pontual, quando, no início, né, entre 2000 e 2003, nós resolvemos criar o projeto de extensão Neuroeduca. E o Alexandre e a Mariana Zaramella foram os primeiros monitores. E a gente fez uma capacitação
na Escola Estadual Afonso Pena. E com todo o corpo docente, né, nós dávamos uma aula por mês, assim, eram 4 horas de capacitação para cada grupo de professores. E foi nesse contexto da capacitação lá em neurociência e aprendizagem que você deu uma aula sobre neurotransmissão e a professora já havia me pedido, no momento anterior, indicação de um neurologista. E eu falei, não, depois você me explica o que é o problema, tudo, e eu te dou uma indicação. Aí passou, teve a aula de neurotransmissão. Na aula seguinte, eu olhando para a professora, falei, gente, ela me pediu a indicação e eu não dei. Eu falei, olha, eu estou em falta com você, eu vou te indicar. Ela falou, não precisa mais não. Eu resolvi o problema. E aí ela esclareceu. Porque ela perguntou para a mãe, porque como ela entendeu que a comunicação no sistema nervoso depende de neurotransmissores, de substâncias químicas, ela falou, quem sabe essa criança que está tão sonolenta, sem atenção na aula, não pode estar com alguma substância química que esteja atrapalhando a conversa entre os neurônios. Certo. Aí ela perguntou e resolveu o problema. Não encaminhou para o neurologista, nem nada, a criança aprendeu. Ela aprendeu a fazer anamnese, né? Exatamente. E que eu acho que talvez a informação mais relevante que a gente leva, né, quando a gente ensina para as pessoas da educação, né, neurociência, é exatamente isso. Porque a medicina é pautada na dúvida e a gente vai indo naquele algoritmo, né, de resposta, tentativa lá. E se você não tem mais base sobre isso, você pode, né, se aprofundar mais. Né? Você não precisa virar o especialista. A medicina, a gente já aprendeu isso logo, né? A gente nunca tem resposta para tudo. Talvez, inclusive, os bons clínicos, né? A gente vê muito isso em médicos clínicos que ainda, né, são raros hoje em dia existirem, né? Os bons clínicos são as pessoas que sabem muito detectar o problema e saber qual especialista é melhor para abordar aquilo. Acaba sendo mais assertivo nesse direcionamento. Né? Sem dúvida. A gente vê isso o dia inteiro em autismo, né? Ou seja, às vezes o caso é uma criança que tem uma questão específica, sensorial ali, né? Ou uma questão até de independência. Às vezes nem é tão pequenininha, uma criança maior que você quer, às vezes, uma TO para ter independência lá para poder conseguir melhorar na escola. Ou uma questão de psicologia para habilidades sociais. Então, ter essa rede, né, é fundamental. Acho que isso foi bom. O aprendizado que eles tiveram lá também naquela época, hoje em dia eles devem ser muito diferentes, né? Dá até vontade de fazer um feedback e avaliar, depois, né? Assim, depois de tanto tempo, né? Eu sinto que, assim, ao longo do projeto Neuroeduca, né, que nós fizemos, né? Durante vários anos. Vários anos. O Alexandre formou, a gente continuou trabalhando juntos, né? E eu me aposentei da universidade em 2016 e eles continuam fazendo o Neuroeduca num outro formato, que é muito mais condizente com o que a gente tem hoje em dia, né? E é muito mais acessível a um número maior de pessoas. Então, eu fico muito feliz. O que eu ficava triste lá nas palestras, às vezes, era exatamente isso, que era um conteúdo muito legal, a gente preparava com o maior cuidado, né? Era profundo, tinha uma bagagem boa, mas na hora que a gente ia apresentar, muita gente estava ali porque a escola fez aquele evento ali que era de capacitação e que não estava interessado naquele momento. Pode ser que num outro momento, aquela mesma pessoa, diante de uma dúvida de um aluno, queria prestar mais atenção. Então, ou seja, primeiro, o Rubem Alves fala aquela frase que eu gosto muito, né? Primeiro vem a fome para depois vir a comida. Né? Então, assim, o que a gente fazia muito a gente chegava e falava assim, ó, nós estamos aqui com o self-service de neurociência para vocês aqui, e a pessoa fala, acabei de almoçar ali, tô lendo filosofia, ou tô lendo, né, literatura brasileira. Então, às vezes, esse mesmo professor agora ouvindo o podcast pode virar e falar, olha, agora faz todo sentido pensar aquilo que você comentou e tal. E foi essa, e assim, o que eu ia comentar também é que no Neuroeduca, como eu sou da área básica, né, biológica, eu não fiz clínica, então eu não tinha uma vivência em psicologia, em psiquiatria, né? O Alexandre ainda não era formado, então a contribuição era muito com o enfoque biológico e neuropsicológico, que nesse meio tempo eu fiz uma especialização em neuropsicologia para me aproximar um pouco mais da questão do comportamento, dos processos de atenção, das funções executivas, enfim. Mas eu sentia sempre falta de vincular aquilo que eu estava falando com a prática do professor. Isso acontecia
por mérito do professor, que ele tinha aquele insight, falava assim, nossa, é isso então, né? Mas eu mesma não tinha uma prática na educação básica que me permitisse dizer assim, olha, esse é o princípio da neurociência e uma ação para a sala de aula relacionada a esse princípio é essa. Então, para dar sugestões de ações. E foi isso que, mais recentemente, eu consegui, junto com... Na verdade, quem me fez o convite foi uma colega pedagoga, pesquisadora do SESI, a Ana Luísa Neiva Amaral, que me fez o convite, depois que eu já tinha aposentado e que eu tinha dito que eu não escreveria mais livro, porque eu já tinha escrito um livro de neurociência e educação, Como o Cérebro Aprende, com o Ramon Consenza, e a Ana me propôs escrever mais um livro sobre neurociência e educação. Falei, Ana, eu aposentei e não vou mais escrever livros. Ela falou, não, esse livro tem um diferencial, que nós vamos trazer ações para a sala de aula. Aí ela me convenceu. Sim. Porque era algo que eu achava que faltava no projeto, né? Neuroeduca. E ela me fez essa proposta, foi irrecusável, né? E isso era uma coisa que eu queria contemplar. E falta uma só mais, que eu não sei ainda quando que eu vou contemplar, é levar a neurociência educacional, né, para a formação inicial do professor. Isso ainda é uma peleja grande pela frente. Mas tem encaminhado, né? Alguns... aos pouquinhos... escolas já colocam como base, sim, né? Aí, só lembrando, quem quiser... depois a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo. Quem quiser acessar o livro é aberto, né? De divulgação livre, né? Sem fins lucrativos, e vocês podem baixar o livro em PDF mesmo, é só acessar o link, nós vamos tentar colocar na descrição aqui, que vocês já acessam diretamente lá. E a ideia é exatamente essa, de uma divulgação, né, democrática, livre para todo mundo que quiser. Tem inclusive em inglês, né? Tem versão em português, em inglês. O título é Neurociência e Educação Olhando para o Futuro da Aprendizagem. E tem os infográficos também. No livro, os infográficos não são em 3 cores só, mas nós fizemos também para baixar só os infográficos coloridos. Então, assim, e a ideia é que quem gostar do livro divulgue para o maior número de professores, porque a ideia é tornar esse conhecimento acessível, né, no país todo, e a gente fez a tradução justamente para outros países também, outros professores terem acesso. Leonor, eu queria, assim, eu fico curioso, assim, pensando... o projeto começou, essa aplicação nos anos 2000, né? Assim, com a capacitação de professores. E gradualmente, né, nós já conversamos, explorando o Brasil todo, né? Viajando, apresentando para os professores. E agora com o livro, que você fez uma extensa revisão, né? Para poder lançar o novo livro. E como esse processo de sala de aula, assim, até o cérebro aprende, né? Da mesma forma, o cérebro não modifica, né? Mas a aplicação na sala de aula precisa modificar até pelas questões culturais, né? Acesso à tecnologia, como a gente estava conversando. Como esse processo, como você vê, assim, aplicando o futuro, né? Pensando na tecnologia? Esse livro, especialmente, teve um impasse nele, né? Porque nós começamos a escrever o livro pouco antes da pandemia. Foi em novembro de 2019. E aí chegou a pandemia, né? Nós passamos o ano de 2020 escrevendo o livro. Pelo menos você teve muito serviço na pandemia. Nossa, eu fiquei ocupado o tempo inteiro. Foi ótimo. Pedindo indicação de série lá e você falando, não estou com tempo para nada. E aí foi possível fazer uma revisão bem extensa. Foram 840 estudos, entre estudos e artigos, que nós revisamos, etc. E como o livro fala sobre o futuro da aprendizagem, tem vários aspectos relacionados ao contexto de sala de aula que estão no livro, mas que a pandemia, na verdade, antecipou. Então, o livro foi escrito em 2020, mas ele foi publicado em 2022, porque internamente
o SESI é ligado à Confederação Nacional das Indústrias. E a Confederação Nacional das Indústrias e o SESI também, no bojo da pandemia, eles tinham outras prioridades, né? E acabou que o livro demorou a ser publicado, foi publicado em 2020. Tem até uma nota no livro explicando que as referências vão até 2020, porque teve esse lapso aí. Porque entre 2020 e 2022, muita coisa também saiu. Mas não que prejudicasse o que está no livro, né? Mas ele antecipou várias tendências que nós colocamos. E o que a gente percebe é que, por exemplo, aquilo que a gente explicava no Neuroeduca lá atrás, os princípios são os mesmos, mas o que se faz na sala de aula precisa ser revisto, né? E com uma ênfase muito, muito grande na participação do aluno no seu processo de aprendizagem. Aquela ideia que... com frequência o aluno vira para o professor e fala assim: professor, eu ainda não fiz o seu trabalho. Mas, na verdade, o trabalho não é do professor. O trabalho é do aluno. Mas ele refere ao professor, né? A Ana Luísa sempre conta essa história, que os alunos dela falavam: professor, eu ainda não fiz o seu trabalho. Ela dizia assim: nossa, mas não precisa fazer o meu trabalho. Faça o seu, que vai ficar muito mais fácil. Você vai fazer rapidinho. Está de bom tamanho, né? Então, mas a maior parte dos professores que estão atuando atualmente, né, atuando agora, eles ainda foram formados e tiveram aula num modelo antigo. E, de forma geral, né, a gente sabe que o cérebro aprende aquilo que ele vive, né? Aquilo que ele experimenta. Sim. Então, na hora que você tem, ao longo da sua vida escolar, um professor te contando as coisas, sem te perguntar se você está entendendo ou não, né? Sem te desafiar com as perguntas, aquela pessoa, como professor, vai repetir esse modelo. Então, nós estamos num momento que os professores, eles precisam ter muita força de vontade e motivação. E eu acho que a ciência pode fornecer essa motivação, né? Porque você tem ali a evidência de que isso funciona melhor se você der espaço para o aluno participar da sua aprendizagem de forma mais ativa, né? O que a neurociência tem mostrado é que o desenvolvimento da capacidade de autorregular a aprendizagem é fundamental. Até porque no mundo contemporâneo, o que a gente aprende hoje não necessariamente vai ser útil para amanhã. Hoje em dia, cada vez mais é muito dinâmico. Tem pessoas que mudam de profissão, né, de ocupação no espaço de 2, 3 anos. Profissões surgem, né, nesse espaço. Que a gente nem... Ou seja, os cursos se programam, os cursos de graduação se programam para acontecer, dali a pouco já mudou, né? Eu conheço pessoas que são formadas em Química e que, na verdade, trabalham felizes da vida e com competência como facilitadores em curso para desenvolvedores, para programadores, né? Então, assim, essa pessoa sabe química, mas ela tem uma outra competência, que é a capacidade de orientar, de acolher, de dar feedback. Então, a autorregulação da aprendizagem permite que essa pessoa aprenda para o resto da vida. É o que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida inteira, em inglês lifelong learning, né? Então a pessoa precisa estar preparada para isso, mas a gente não nasce sabendo fazer isso. Isso precisa ser orientado na escola. E uma dica que eu sempre falo com as pessoas é que quando os professores se sentem assim, né? Porque a escola continua a mesma, né, tradicional ainda, embora ela tenha professores mais de vanguarda, né, um pouco mais tecnológicos, mas os meninos evoluíram muito rápido na vivência, eles têm contato com uma tecnologia hoje. Eu vejo os jogos, né, tem jogos que a qualidade de vivência que ele tem ali, ele transita na cidade, talvez quase como alguém que está andando na cidade, literalmente lá. Então tem meninos que jogam lá em Paris, em Nova York, em Londres,
eles conhecem as pontes, eles conhecem os lugares, como se estivesse, né, vivenciando aquilo na vida real. Assim, o estímulo para o cérebro dele é muito próximo. E aí chega numa aula, às vezes, de história, uma aula de geografia ali, que ele ainda tem uma didática muito 2D, assim, né? Do livro, aquela coisa ainda não muito tecnológica. E para o professor também adaptar isso para um conteúdo muito tecnológico sozinho é difícil. Mas se ele trouxer o aluno para fazer isso, o aluno ainda vai ter a vantagem de estar, né, ativo no aprendizado e, ao mesmo tempo, ele também pode contribuir com mais tecnologia, porque o aluno sabe fazer vídeo, o aluno sabe achar informação no YouTube, o aluno sabe mostrar aquilo melhor. Então, quando o professor divide com o aluno esse processo de transmissão de conhecimento, né, que talvez seja o que mais, né, vai modificar esse aprendizado realmente, ele consegue resolver uma questão dele e do outro. Exato. Né? O que você está mencionando, Ratten, é que o professor, nesse caso, está deixando o aluno ser autor daquele processo. Então, ele tem... E a autoria, ou seja, a pessoa poder fazer aquilo, se sentir responsável por aquilo, aumenta a emoção, a motivação, o engajamento, né? Sim. E se a gente for pensar, assim, na questão de funções cerebrais envolvidas com a aprendizagem, a gente sabe que é a emoção que orienta a aprendizagem, porque a emoção aciona a motivação, porque a emoção é que é responsável por atribuir um valor afetivo à interação que você está tendo. E se seu sistema nervoso atribui um valor que é, entre aspas, positivo, as áreas cerebrais que processam emoção, elas são conectadas com as áreas de motivação, e esse sujeito tem a percepção de que aquilo que aqui ele vai se dedicar vai ser algo que vai ser recompensador, porque tem um valor para ele. Sim. E aí as áreas de motivação acionam áreas de função executiva, que são áreas cerebrais responsáveis por eu planejar o que eu vou fazer para atingir uma determinada meta, e elas me ajudam a verificar se aquilo que eu estou fazendo está dando certo ou errado, e me ajudam a flexibilizar o meu comportamento. Então, por exemplo, eu quero estudar matemática, comecei fazendo os exercícios, mas estou achando que não está funcionando, então acho que eu vou pedir a um colega meu para me ajudar, ou eu vou ler melhor a matéria, e mudando de estratégia pode ser que eu consiga ter um resultado melhor, né? Então, essa possibilidade de autoria, né? Você, por exemplo, o aluno poder ajudar um professor a compartilhar, a transmitir um conhecimento, ele vai se sentir engajado. Ele vai começar a ter que estudar aquilo, ler sobre aquilo, né? Envolve os interesses dele, né? Exatamente, né? E valoriza as competências que ele tem, né? O professor, em vez de reclamar que ele está mexendo no celular, o professor está dando valor ao fato dele saber a tecnologia. Então, isso é motivador também. Você propiciar ao sujeito uma situação de percepção do que a gente chama de autoeficácia. Assim, nossa, eu sou competente, eu funciono, eu faço as coisas bem. Então, isso é fundamental. E eu acho que também para o mundo contemporâneo também do trabalho, depois que eles, né, porque a escola esquece que, né, o objetivo escolar nosso não é ser uma aquisição de um monte de enciclopédia de informação para depois fazer uma prova que chama talvez Enem, às vezes, e entrar para a faculdade e pronto, né? A gente tem que pensar que essa época de formação, principalmente emocional, né, que talvez é o que mais as pessoas têm sentido falta hoje, de valorizar que o aluno chegue depois na vida profissional, porque a faculdade vai durar 4, 5 anos, em geral, no máximo 6 ali. E depois ele vai trabalhar 30, 40 anos. E aí, se a bagagem... Ele pode ser um aluno brilhante em responder quesitos de múltipla escolha lá, só que ele... Ou fazer uma redação super padronizada, igual o Enem pede, mas na hora que ele chega num trabalho que tem, igual a gente vê os processos de trainee hoje, que o menino vem da engenharia civil, às vezes cai lá no Burger King para trabalhar como trainee, o negócio tem nada a ver com aquilo, ou vai trabalhar na Zara, né, na Magazine Luiza, ou na Uber, e como um processo muito mais de gestão de pessoas, de inovação, de ideias. Então, esses princípios precisariam ser trabalhados também enquanto a gente é jovem, né? Porque Exato. Não adianta pensar que é igual isso que você falou, a sensação de eu ter autoconfiança e efetividade, né? Assim, eu senti que eu consegui executar um projeto que não é da minha expertise, né? Então, achar o conhecimento, né? Inclusive, isso
talvez o mais contemporâneo, né? Porque depois que inventaram o chat GPT, é muito mais importante você saber, né? Perguntar para o chat GPT, né? O que Exatamente. É habilidade, você saber como perguntar. Eu não sou super tecnológica, né? E recentemente, e assim, nunca tinha usado o chat GPT. Mas eu tive um desafio. E aí pedi ajuda ao meu filho. E ele falou, mãe, consultei aqui o chat GPT. E ele te deu essas dicas, essas sugestões. Mas foi uma experiência fantástica, porque eu percebi que o chat GPT não sabia exatamente o que eu queria, porque ele não conhece as pessoas para as quais eu ia falar. Ele não sabe qual que era o meu propósito, assim, apesar das perguntas... Mas você pode direcionar isso, né? Eu sei, mas ele não sabe, eu não consigo... Ele não consegue perceber qual que é o vínculo que eu tenho com essas pessoas. Então, essa questão do vínculo e do propósito associado a esse vínculo é o ser humano que consegue perceber, né? É ele na interação social. Então... foi espetacular, porque ele me trouxe um tanto de informação, mas eu tive que fazer a seleção, uma montagem, adequar para o que eu queria fazer. Aplicar aquilo que você precisa, Exato. Né? Assim. E é essa habilidade que as pessoas precisam desenvolver. Você falando sobre essa forma de aprendizado, né? O quanto o aluno participar da proposta de aula seria interessante. Fico pensando assim, o quão precoce a gente pode começar a introduzir isso, né? Não tem uma idade mínima, né? De alguma forma trazer desde o ensino infantil a criança participando, se envolvendo com essa realidade dela, a provocação do professor, a abertura para perguntas, participações. Isso, desde a educação infantil e assim promovendo, ou seja, incentivando a curiosidade, que é algo muito natural do ser humano, né? O ser humano, os animais em geral, são curiosos por natureza. A gente nasce curioso, querendo explorar e em algumas situações a escola às vezes, né, corta isso, ela impede um pouco isso, né? Porque a aula já está pronta, padronizada. Então esse assunto não cabe aqui, né? Especialmente hoje em dia, né, que muitas das escolas têm padrões de aula, né? Os materiais são comuns, né? Então essa variação acaba sendo quase não individualizada. Minha impressão é que depende mais do professor do que a própria escola. Exato, assim, porque o professor pode fazer esse Ele pode fazer essa dinâmica dentro da sala, o material ele vem, mas ele pode modificar a forma de apresentar esse material. Claro, e é por isso que o papel do professor passa a ser outro, né? Então, o aluno passa a ser uma pessoa bem ativa no seu processo de aprendizagem, usa-se muito a palavra protagonista, e aí, às vezes, os termos ficam meio cansativos, mas é isso mesmo, é a pessoa participar, a pessoa estudar. Não é para ter uma nota para o pai ver ou só para ser aprovado. É porque aquela nota mostra para ele é algo que ajuda na sua metacognição. É um feedback dizendo assim, olha, você precisa aprender mais isso ou aquilo, e ele tomar isso como uma tarefa dele. Não, é um desafio, eu quero ir mais além, eu quero melhorar minha nota, porque aí eu sei que eu estou me desenvolvendo. A ideia é essa, né? E aí o aluno passa a ser mais central no processo de aprendizagem, mas o professor precisa orientá-lo, mediá-lo e assim, ajudar na aplicação de estratégias em contextos que são variados, que podem mudar cotidianamente. O que eu vejo, por exemplo, com meus meninos, eles têm 4 anos. Então eu vejo material que chega da escola, um material popular, várias escolas adotam o mesmo material. Então na frente vem a cobrança, né, o que é feito de tarefa, e na parte de trás vem ter um manual do professor descrito quais são as sugestões para aquela apresentação. Então acho que esse papel do professor, as sugestões estão presentes, mas adaptar individualmente a cada aluno, né? Eu acredito que esse é um desafio interessante, né? Para não ficar protocolar aquilo que é propagado para todas as escolas. E assim, tem as sugestões, e ele pode até criar uma outra, dependendo do contexto de sala, do que o aluno traz também como essa contrapartida de informação. E então isso... Aquela história de que, né, na neuroanatomia eu dava aula assim, a aula estava pronta. Eu apresentava aquela aula para todas as turmas, os 160 alunos, né? Mas eu sabia, ou seja, eu entendia já do processo de aprendizagem, mas eu tinha
plena certeza de que, naquele momento de aula, eu não estava contribuindo para a aprendizagem do aluno. Eu estava expondo o aluno a um determinado... A uma informação. Mas você melhorou muito isso, eu acho que lá quando você teve experiência com o pessoal da psicologia, né? Assim, tanto que, como a medicina tinha aquela questão mais catedrática mesmo, de ter que saber a anatomia inteira e tal, talvez até te estimulava menos, e você gostou muito de dar aula na psicologia, porque na psicologia o conhecimento neuroanatômico, estrutural de decoreba, ele faz pouco sentido, e muito desse contexto de interpretação. E os meninos na psicologia, eles já aprendem, eu acho que até por uma escolha de carreira mesmo, eles já são mais questionadores, assim, né? Na medicina a gente aprende que a matéria é aquela, o importante é você decorar logo para tirar nota alta, para passar para a próxima, né? E na psicologia eles trazem muito essa bagagem de autonomia, questionando, falando, para que eu tenho que saber isso? Né? Onde que isso vai ser útil na minha carreira? Né? De que forma essa informação serve? Né? É interessante você fazer essa observação, porque era na turma da psicologia que eu tinha as aulas que eram mais baseadas em diálogo. Sim. Então, as melhores aulas são as aulas em que você lança uma pergunta, uma ideia, e o aluno pergunta, você devolve uma pergunta, aí ele responde e você vai fazendo isso. Aí, ao final da aula, você verifica o que é que faltou ali para eles terem um entendimento mais fundamental, assim, dos conceitos fundamentais daquele tema que você pretendia apresentar. Porque, se a gente considerar o tanto de conhecimento que existe hoje em dia, a gente não consegue esgotar, né? Sim. Então, as pessoas, elas têm que aprender... Primeiro, a compreender um texto que ela leu, né? E no Brasil a gente tem, infelizmente, nós ainda deixamos muito a desejar, ou seja, apesar de que no Brasil mais pessoas estejam na escola e que a gente tenha mais anos de escolaridade, as pessoas estão aprendendo menos do que aprendiam há anos atrás. Porque a profundidade do conhecimento porque, assim, as pessoas precisam ser alfabetizadas, isso é básico. E eu tô dizendo porque no ensino superior a gente recebe alunos que têm dificuldade em interpretar, em compreender um texto. E isso é muito sério, porque as crianças aprendem a ler primeiro e precisam aprender bem, porque elas precisam da leitura para continuar aprendendo. Então, eu aprendo a ler para poder ler para aprender. E, então, eu estava comentando isso, assim, a pessoa... É primordial que ele tenha capacidade de compreensão leitora e nessa compreensão leitora ser capaz de criticar, de fazer perguntas. Então, se eu dou uma aula e que ela não contemplou todos os tópicos que eu queria, mas se eu garantir que essa pessoa consegue compreender um texto, né, e que ela consegue criticar e elaborar perguntas, pronto, ela vai aprender os outros conceitos que não tenham sido transmitidos. Isso é até interessante, porque se fosse olhar até pela... Se a criança não tivesse uma boa leitura, mas, por exemplo, ela tem dislexia mesmo, né? Ela tem uma dificuldade com a decodificação, mas durante a escola ela foi treinada a, então, ouvir de uma outra forma, né, informação falada, desenvolver um pensamento crítico e devolver, igual pensar em civilizações que usam menos leitura, mas a pessoa pode ter um contexto de contar uma história, né? Numa roda de conversa aqui, que um ancião lá, alguém mais antigo na tribo, explicava aquela situação. Pode ter um que fica calado olhando para frente, né? Igual a gente tem hoje, as pessoas que ficam lá passando a rede social enquanto a aula vai acontecendo. E o outro que está ali prestando atenção e criticando, mudando o pensamento dele, porque o cérebro acaba sendo isso, né? Ou seja, você vai ganhar hipertrofia, né? O cérebro não ganha hipertrofia igual o músculo e tal, mas você vai ganhando mas ele vai se reconectando com interação, né? Que é muito interessante pensar até aproveitando a deixa, teve uma pergunta na caixinha lá ontem que a gente recebeu, né? Perguntou sobre o podcast. Tinha uma pergunta até de Bogotá, que pergunta assim, uma moradora de lá, até fiquei feliz em saber que nós estamos chegando até internacional aí, tá até em espanhol aqui, ó. Que tão efetivo dentro de la sociedade é implementar homeschooling na infância? Então... Qual a diferença aqui, falando em estimulação e em contato? Vamos pensar um pouco qual que é a diferença da gente ir para a escola, mesmo que não fosse para... E ter aula em casa com os pais, né? Mesmo que seja abordando todo o conteúdo, né? Então, assim, falta
em casa, a interação social diversificada, né, com emoções diferentes, com contextos diferentes, que a escola promove. E a aprendizagem é, por princípio, um processo de interação social. Então, quanto mais diversidade de interação eu tiver, mais... E de estímulos, né? Mais, exato. Quando eu digo assim, interação, de todos os tipos de estímulos, aspectos, de né? todos os aspectos, de todos os sentidos, né? Em termos de estimular todas as vias sensoriais, né? Olfato, visão, tato, etc. Mas também de diversidade das informações. Porque quando a gente diz assim, quando alguém está me contando uma história, o tom de voz da pessoa, a expressão facial, o conteúdo do que ela conta, isso são estímulos diferentes. E o nosso cérebro, o que ele faz quando a gente interage é que ele registra esses estímulos. E todos os estímulos que são diferentes, eles formam várias representações. Então, o nosso cérebro, ele tem as representações das nossas vivências. Que são as memórias, né? Isso. Essas representações, então, por exemplo, eu estou conversando com vocês dois hoje. Se eu sempre estiver vendo o podcast, os vídeos, etc., e retomar essa atividade... Meu cérebro está sendo ativado nesse momento. Tem várias áreas cerebrais sendo ativadas. Se eu lembrar do que nós fizemos aqui, se eu for rever o vídeo que nós estamos gravando, isso vai reativar essas áreas cerebrais. E durante os meus períodos de sono, eu posso ter modificação das sinapses, das conexões entre os neurônios. Né? É como eu costumo dizer que os neurônios são células que são células fofoqueiras. Elas se comunicam umas com as outras, contando as histórias. E quanto mais elas contam e recontam as histórias entre si, mais facilmente elas conseguem saber quais são as histórias. Então, por exemplo... Eu tenho muitos anos de contato com o Alexandre. Quando eu estou conversando com ele, tem horas que eu quase adivinho o que ele vai falar em seguida. Já o Felipe, eu não convivo tanto. Então, a comunicação com o Alexandre, ela é muito facilitada. E isso acontece com o nosso cérebro. Então, se eu reativo conjuntos de neurônios que foram ativados numa determinada interação, esses neurônios, eles consolidam essa representação, essa atividade como memória. Se eu paro de conviver com a pessoa, se eu nunca mais puxo ali da memória para me lembrar dela, pode ser que essa consolidação de memória vá se esvanecendo e eu depois nem lembro direito como é que foi a nossa interação aqui. Mas se eu mantiver isso vivo, recuperando sempre, eu formo uma memória de longa duração. Então, sempre que você tem interações diversas, você forma várias memórias no seu cérebro. E o que faz com que a gente tenha mais pensamento crítico, mais criatividade, mais ideias, mais imaginação, é o conjunto dessas memórias que eu posso misturar. Elas podem se misturar entre si. Ou seja, a diversidade de experiência faz diferença na sua bagagem. Faz diferença na bagagem. Então, você, lendo um texto ou conversando com uma pessoa, se você tiver tido maior diversidade de interações, você consegue compreender melhor o que aquela pessoa está falando. Às vezes, nas entrelinhas, ela está falando alguma coisa. Se você tivesse tido só um tipo de interação, talvez você só entendesse numa perspectiva. Mas se você tiver tido outra, seu cérebro fala assim, não, ele pode estar dizendo isso para o seu bem, mas pode também estar dizendo uma coisa que não é muito boa. Então, você consegue ter uma maior flexibilidade no seu pensamento. E a escola é um lugar de muitas diferenças. E é por isso que é importante a gente dar a oportunidade, não privar a criança desse contexto da escola. A menos
que a escola seja tão distante que a criança não possa ir, né? Então, porque ela vai gastar mais tempo e de esforço para se deslocar. Exato. Então, chegar. Mas são condições muito são questões muito particulares, saúde clínica, questões de infecção. Inclusive, na questão de crianças que estão doentes nos hospitais, etc., né? É claro, não pode levar a turma toda para o hospital para ficar com um colega, mas já existe essa preocupação do acompanhamento. E quanto mais cedo a criança puder ter uma alta, melhor. Sim. Então, assim, o homeschooling, ele precisa ter uma justificativa muito boa para assim, eu acho que é privar a criança de uma oportunidade de interação e de desenvolvimento que não justifica. Eu conto um caso parecido. Eu conheci um jovem que pós-pandemia, né, pós ali quando terminar, já tinha vacinado e tal, ele continuou muito protocolar com máscara, proteção, muito medo de ir na aula, custou para voltar à escola, e mesmo assim voltava à escola todo paramentado ainda, com muita restrição. E aí quando eu fui atender ele trouxe, ele é até um menino muito brilhante, e trouxe vários estudos lá da Covid longa, que poderia afetar o cérebro, e ele não queria perder neurônio, pode ter inflamação lá do Covid e tal. E aí ele falava comigo, tá vendo aqui, ó, eu não quero me expor risco, né? Então eu prefiro não deixar de me cuidar e tal, embora fosse um cuidado muito excessivo que afastava ele da socialização. E aí eu tentando, né, manejar aquele traço obsessivo dele, nesse jeito muito duro porque ele já era bem vacinado, ele já tinha tomado 4 vacinas e tal. Aí eu expliquei, falei, não, a Covid longa é muito mais comum em pessoas que na época não eram vacinadas, depois que tiveram uma vacina ou 2. Mas você tem um sistema imune já muito capacitado. Se o vírus entra, ele vai destruir o vírus muito rápido. Então, você tem pouca chance de ter um processo inflamatório a ponto de levar a uma Covid longa, igual aconteceram nos primeiros anos da pandemia mesmo, né? Mas mesmo assim, ele fala, mas você me prova que você tem certeza que não vai atrapalhar meu cérebro? Eu falo para ele assim, olha, eu vou te garantir uma coisa. Não tem como provar que se você tiver uma infecção, ela não vai afetar seu cérebro. Mas eu tenho como te provar que se você não interagir com as pessoas, se você ficar dentro dessa máscara e dentro desse todo esse repertório paramentado que você criou, você está piorando o seu funcionamento cerebral e está deixando de ganhar estímulos que são ricos para o seu cérebro. Então, a interação ela vai ser positiva, isso eu tenho garantia. Agora, se o vírus vai ser ruim ou não, as grandes evidências mostram que você já está bem seguro. Mas eu tenho evidência que você está garantindo aqui uma piora na sua socialização. Aí ele ficou reflexivo, né? Ele está pensando lá ainda, mas eu acho que não sei se eu consegui ser tão eficaz, não. Mas, de qualquer forma, eu mostrava um pouco dessa ideia. Mas ele conseguia ali a aula, né? E o que mostra, talvez, uma evidência de que a gente precisa de garantir esse contato com as pessoas, até para esse cérebro modificar, né? Exato. E aí, também aproveitando uma pergunta que nós deixamos e o pessoal fez na nossa caixinha, Leonor. E aí, até perguntando sobre essa questão, assim, algo que a gente promova até o aprendizado. Então, muitas pessoas questionam sobre a qualidade do sono. Se o sono vai interferir nesse processo de aprendizado, como que ele pode interferir nesse processo de aprendizado? Existe um neurocientista francês, Stanislas Dehaene. Ele escreveu um livro recente, né, falando sobre os 4 pilares do processo de aprendizado. E quando ele se refere a 4 pilares, é porque se falta um, o processo já fica comprometido. Por isso que ele chama de 4 pilares. Cadeira com 3 pés. Exatamente, fica meio capenga, né? Então, um dos pilares é a atenção. Então, não tem jeito de aprender se você não tem atenção concentrada para o estímulo que você está recebendo. Eu aqui estou exposta a vários estímulos desse ambiente, mas eu preciso concentrar a atenção naquilo que eu estou falando, naquilo que vocês estão me perguntando. E é isso que vai fazer com que meu cérebro processe e eu consolide como memória as coisas que nós falamos aqui. Então, primeiro é a atenção. Eu preciso garantir isso em relação aos meus alunos. Então, preciso ter uma aula durante a qual os alunos fiquem atentos. E que dure o tempo que eles dê conta, né? Exatamente. Então, dentro de atenção, tem vários aspectos a serem considerados. Mas a atenção, se o sujeito não está atento, ele já vai ter dificuldade para aprender. O segundo pilar é que você precisa ter o sujeito com um envolvimento ativo. E aí,
para estar ativamente envolvido no seu processo, ele precisa estar motivado. Então, a motivação tem relação com curiosidade, com exploração e com envolvimento ativo. E é importante essa ideia de que, se a memória depende de reativação de neurônios no meu cérebro que foram ativados durante uma aula, por exemplo, é o cérebro do estudante que tem que estar ativo durante uma aula e não o cérebro do professor. Então, esse envolvimento ativo é fundamental, porque são esses neurônios lá ativados que, no período de sono, eu vou chegar lá na sua pergunta, no período de sono é que eles vão ser reorganizados e a gente vai constituir a memória. O terceiro pilar é o reconhecimento do erro e o feedback. Então, assim, a gente tem que deixar de achar que errar na escola é um pecado, ou seja, vermelho lá para o erro, né? O erro é uma oportunidade de aprendizagem, mas esse aluno precisa ter um feedback, quanto mais imediato, mais rápido, mais construtivo e sem punição, melhor. E o quarto é a consolidação. E a consolidação diz respeito a você dar oportunidade ao seu cérebro de reativar aquelas redes neurais que foram ativadas durante a interação, durante a aula, e dar oportunidade dessas redes neurais serem reorganizadas, né, pelo processo de neuroplasticidade, que é quando os neurônios sofrem modificações físicas mesmo, eles produzem proteínas e as conexões entre os neurônios são modificadas, são melhor estruturadas para transformar aquilo que você vivenciou em memória. Isso só acontece durante o período de sono. Pode ser um cochilo à tarde, pode ser o sono da noite, mas você precisa dormir. Então, a consolidação exige sono, exige também tempo, né? Porque para você reativar redes neurais, recuperar, relembrar, etc., você não aprende tudo da noite para o dia, né? Você teve uma aula hoje, amanhã você já vai saber tudo. Não. Criança, quando você está contando história, né? Quantas vezes, Felipe, você já contou história para os seus filhos? A mesma história? Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Porque a cada contada de história, a cada noite, eles vão reativando lá... E depende também da complexidade, né? Ou seja, quanto mais complexo é aquele aprendizado, talvez mais repetição e mais formas, né? Isso. E quando a gente fala em repetição, não é repetição automática, é repetição de diversas formas. A criança perguntando, papai, você não falou isso ontem, foi desse outro jeito? Exatamente. Então você está recuperando. Você vai decorar só, né? Você não vai aprender o fenômeno. Isso. Então, assim, o sono, ele é fundamental, porque durante o sono, o cérebro entra num outro padrão de funcionamento. Enquanto a gente está aqui acordado, recebendo as informações, ele tem um padrão elétrico de funcionamento X, e durante o sono ele entra num estado que faz com que ele se desconecte do meio e ele só processa aquilo que ele já vivenciou. E é nesse momento que a gente consolida as nossas memórias e instala o nosso aprendizado. Então, dormir é fundamental. Hoje em dia, a gente passa por um sério problema com a questão do sono, né? A tecnologia tem muitos benefícios, né? Mas ela é uma faca de dois gumes mesmo. Então, ela faz com que a gente tenha uma qualidade de sono que não é tão ideal, né? O fato, tem pessoas que ficam no celular até quase a hora de deitar. Eu lembro quando eu era jovem lá, que eu estudava de tarde ainda, né? Que eu podia ficar vendo televisão até tarde. E aí, a programação, né? Quando não tinha TV a cabo, né? A programação uma hora acabava. Tinha aquela tela colorida. Assim, acabava o Jô Soares ali, depois tinha Corujão lá. Até a televisão ia do... E a televisão descansar. Não fazia sentido nem para televisão ter uma programação, ter um técnico, né, preocupado em manter no ar uma coisa, porque a audiência ia ser baixa, ou seja, provavelmente porque as pessoas dormiam. Isso. E agora não, né? Com os streamings, com até a rede social. Inclusive, o motivo principal da rede social é que a gente fique mais tempo ali para você poder ser mais... ter mais propaganda para te venderem, né? Exato. Coisas. Você consumir mais. Mais. Então, quanto
mais tempo você fica, melhor para a rede. Mas para você como ser humano, pior, porque você está ficando muito tempo preso ali numa situação que às vezes seria dormir, né? E além do sono, né? Ou seja, tanto da qualidade do sono quanto do tempo de sono, e é claro que o número de horas de sono para cada pessoa é variável, tem pessoas que se sentem bem, né? Já de bateria recarregada com 8 horas de sono, tem aqueles que com 7 horas também, outros com 6, não importa, mas cada um consegue perceber qual que é a sua genética e qual que é a quantidade de sono que você precisa. Isso precisa ser garantido, não só pela questão do aprendizado, né? E não é à toa que sono é tão importante, todos os animais dormem, né? Porque os animais também aprendem, os animais também precisam ter seus aprendizados para poder enfrentar a vida, que a razão da aprendizagem, né? A sorte da gente ter a constituição do sistema nervoso que a gente tem, que é um sistema nervoso que consegue ter uma experiência, registrar a experiência e transformar em memória, para eu não ter que passar de novo pela mesma experiência, eu já tenho aquela solução do problema, aquilo que eu aprendi, né, pronto para usar. Isso é uma vantagem adaptativa muito grande, né? Ou seja, as pessoas que aprendem, elas se saem melhor na vida, né? E isso é verdade para os animais também dormem. Então, assim, mas não é só pela questão do aprendizado, porque o sono também, a gente tem que lembrar que o cérebro processa o aprendizado, mas ele também controla, ele regula os nossos processos fisiológicos, né? O cérebro recebe as informações e tudo que a gente recebe do mundo passa por áreas cerebrais que têm conexão com órgãos que controlam os nossos hormônios, a nossa imunologia, a nossa musculatura, a nossa respiração, o nosso aparelho gastrointestinal, digestivo, etc. Então, toda a nossa fisiologia está integrada com o funcionamento do cérebro, né? A gente não tem corpo e mente, é uma coisa só. Não à toa, atualmente tem intestino irritável toda hora, fibromialgia, bruxismo. Exato. O pessoal começou a ter muito mais consequência dessa cascata neuroendócrina imunológica, né? E até adoecimentos reumatológicos, Exato. Né? Muito ligado a isso. E assim, essa questão do sono ser importante também para a regulação da nossa fisiologia, isso tem um impacto que a gente precisa prestar atenção nisso. A gente não falou, né, da questão da área pré-frontal, né, que é essa parte mais anterior do nosso cérebro, que é uma área muito importante no ser humano, que faz com que o ser humano ele projete planos, ele tenha assim uma ideia do que vai acontecer. Bom aluno aqui, né? Então, aqui a gente tem a parte posterior do cérebro, o tronco encefálico, né? O lobo occipital, o parietal, o temporal, e aqui a gente tem o lobo frontal. E a parte mais anterior do lobo frontal é a área pré-frontal. Que é essa vermelhinha aí. Vermelhinha, eu brinco quando eu mostro esse esquema aí, que é vermelho não é à toa, não. É por causa da importância, do gerenciamento, né? Precisa, o destaque. E essa é a maior diferença neuroanatômica que a gente tem em relação aos outros animais, é a quantidade de neurônio que a gente tem nessa região do cérebro, que faz com que a gente tenha ideias mais elaboradas, que a gente tenha um raciocínio crítico, que a gente consiga projetar coisas que ainda não estão antecipar para poder se preparar para as estratégias. Exatamente. Então, mas é justamente isso. Eu digo que a área pré-frontal é mesmo meio um tiro no pé da espécie humana. Por quê? A área pré-frontal fez com que a gente tivesse um avanço tão grande, descobrisse tantas coisas que são boas, que são importantes, para a gente e que dão tanta satisfação
E aí, na hora que a gente tem essa satisfação toda, quando a gente está muito satisfeito e quer continuar a fazer alguma coisa, são áreas de motivação que estão sendo ativadas. Então, o ser humano consegue criar muitas coisas que fazem com que ele fique motivado a ficar ali na internet, etc. E aí, abre mão do sono. Que é fundamental para esse sistema funcionar adequadamente. Que é a dopamina que o pessoal gosta Exatamente. de falar, Então, que não é só ligada a prazer, ela é ligada à atenção também, ela é ligada muito ao processo de engajamento. Engajamento. A dopamina é importante para você ficar vinculado a algo que você acha que tem valor fazer aquilo, de alguma forma, né? Mesmo que seja, né, escrever uma poesia para namorada, né? Ou seja, se você está muito apaixonado, seu cérebro tá burro, né? Tá vinculado ao seu pré-frontal, tá só pensando na pessoa. Só pensando na pessoa. Então acaba que às vezes, e é um objetivo, né? Assim, a estratégia de cada um, né? No momento da vida, vão ter horas que você vai usar a estratégia a favor da sua sobrevivência afetiva. E afetiva, exatamente. Então é válido, né? Mas eu quero chamar a atenção de que às vezes a gente, por exemplo, a internet, ver uma série, etc., às vezes dá tanto prazer pra gente que a gente tem dificuldade em abrir mão daquele prazer para poder atender a uma necessidade fisiológica, que é o sono, por exemplo. Sim. Você trouxe uma história interessante aí das fofocas, né, do neurônio fofoqueiro, né, das sinapses fofoqueiras, e é uma coisa interessante que a gente tem hoje em dia com as redes sociais, que as pessoas, elas têm um prazer em fazer o furo da notícia. Então, quando acontece um fato ou que seja um meme engraçado, ou um vídeo engraçado, então as pessoas acabam ativando muito esse circuito de prazer ou de engajamento por ser o primeiro a jogar aquilo na rede dele e dispersar aquela informação. Porque aí eu que contei primeiro, eu tenho um grupo de amigos lá, às vezes eu mando algumas coisas no grupo, eles falam old de velho, assim. Eu falo, gente, mas esse grupo tá muito chato. Você tem que... agora vocês só querem saber... Quando eu falei com eles, vamos tentar ser um pouco mais agradável, falar assim... eu já vi também, achei muito legal, né? Conversa mais sobre isso. Não, ou seja, fica uma coisa perdida, parecendo que só vale a pena a informação se ela for uma coisa inédita para quem tá lendo. Então, assim... Tem que ser o protagonismo. Se o seu conteúdo, se o seu conteúdo não é inovador, eu já vi, não me traz relevância. E olha que interessante. Inovador, eu já vi, pronto, nem vou prestar atenção. Aí você nem faz memória daquilo. Exato. E aí você tem acesso a muita informação e não processa aquilo. E aquilo cai no vazio. Qual que é o sentido? É só para pessoa se sentir daquele jeito e a outra se sentir mal. Né? E já troca para nova informação. Então, ou seja, os conhecimentos ficaram rápidos, né? Que é um pouco da geração do TikTok mesmo, né? Dessa ideia de que o tempo de vídeo é curto, as informações são superficiais. Então, a gente saiu daquele modelo de ter que ler um romance inteiro ou um livro inteiro para ter uma opinião formada, né? Durante uma leitura de um livro ou um filme que você vê um longa-metragem, a pessoa tem todo um raciocínio de roteiro que vai fazer você se engajar no personagem, conhecer aquela história, se aprofundar naquela crítica e aí entender o sentimento ou não do personagem. O que aconteceu hoje é que a gente critica as pessoas na base da superficialidade. Então, se ele fez uma coisa, logo isso é certo ou isso é errado, logo isso é bom ou isso é ruim. Sendo que a construção, né, até social, que a educação valoriza tanto, né? Ou seja, o indivíduo, de onde ele veio, por que ele fez aquilo, como que chegou para você criticar algo, precisaria de muito mais embasamento, né? E por isso que tem essa política do cancelamento na internet também, lá de você fala uma coisa errada, as pessoas saem bombardeando sem saber por que você falou aquilo, como que é o contexto, como que aquilo aconteceu, um recorte, né? Puro e simples daquele momento. E aí, se a gente, né, refletir um pouco sobre isso, a gente entende que está nas nossas mãos resolver quem é que a gente quer ser. Assim, a humanidade quer dizer o que a gente quer ser. Então, às vezes, as pessoas reclamam muito do mundo, que as pessoas não prestam atenção, que as pessoas isso... Mas são as próprias pessoas que fazem isso, né? E isso é muito importante quando a gente pensa em desenvolvimento da criança, porque
os valores de uma sociedade, né? Aquilo que a cultura numa determinada sociedade valoriza, aquilo que ela transmite, faz parte do aprendizado dessa criança. A criança não aprende só na escola. Sim. A criança aprende em casa, aprende na comunidade, qualquer tipo de interação está formando aquele sujeito. Então, se os pais, né, todos estão o tempo inteiro com a tecnologia, nos celulares, se eles não se privam disso, é isso que a criança vai fazer. Sim, claro. E aí o pai dá Certa vez eu vi uma menina, já tem mais anos, ela estava num hotel, eu passei perto dela, ela estava com um iPad, né? Eu nem tinha iPad, nem nada. Nossa, que legal. A menina devia ter uns 5, 6 anos. Você tem um iPad, que coisa bacana, né? Meu pai que me deu. Porque só assim eu fico quieta no restaurante. Então, assim, a menina tinha ideia de que o iPad era um pacificador. Foi uma recompensa, né? Assim, olha que Impressionante. absurdo. Qual que é a capacidade? Ou seja, o pai está privando a criança Sim. de desenvolver uma habilidade de inibir seu comportamento, de conseguir guardar a vontade de fazer determinadas coisas para fazer outras, que é fundamental, vai ser fundamental na vida dela. Então, eu fico muito preocupada com a questão da cultura. A gente reclama da situação do mundo, mas somos nós que criamos essa situação e perpetuamos a situação. Então, a gente precisa ter um pouco de, peraí, o que eu posso fazer para voltar um pouco, ou seja, para respeitar um pouco a questão do sono, para os meninos poderem aprender. Tem a questão do sono que eu não mencionei, eu acho que é importante, em homenagem ao Alexandre, é que as pessoas podem ter ritmos biológicos diferentes, né? E isso na adolescência, principalmente, acontece uma modificação do tempo, né? Que o adolescente passa a dormir mais tarde, acordar mais tarde. Isso é natural. Depois, lá na idade, quando ele vai mais no final da adolescência, se estabelece melhor o ritmo mesmo intrínseco daquela pessoa, que pode ser matutino, né? Eu acordo 5, 5:30 da manhã, estou feliz. Quando eu trabalhava diretamente com o Alexandre, a hora que ele ia dormir, eu estava recebendo. Mandava um e-mail e daí meia hora ela respondia. O Felipe também é assim. Felipe também é super. Eu mando a mensagem de madrugada lá. Ele responde logo depois acordando. Exatamente. Então. Eu vejo que ele me manda 2:30 e eu respondo às 4:30, acordando pro dia. Exatamente. Então, assim, cada um tem seu ritmo biológico, mas a gente tende a respeitar esse ritmo, né? E uma pessoa, eu conto muito para os pacientes, né, que é quando eu viajo, né, então às vezes vou lá num congresso lá na Áustria, né, ou lá, né, às vezes viajo até um pouco mais para lá, e aí eu chego lá, aquele fuso horário todo diferente, 6, 7 horas às vezes de diferença, e eu falo, agora eu vou, né, meu ritmo, principalmente quando eu ando para a esquerda, né, melhor quando eu ando para a Califórnia, né, vai de congresso em São Francisco. Que aí eu chego lá, então quando eu tô acordando lá para um congresso, vão pôr 7 da manhã, aqui às vezes já são 12:00, 1 da tarde, então é o meu tempo ótimo, eu vou para lá, e eu chego lá, consigo ir no congresso de manhã, adoro quando o congresso é por lá de lá, porque aí eu já consigo acordar cedo com facilidade. Só que aí dura 2, 3, 4 dias, meu fuso corrige. Por conta do sol, né, à medida que o sol vai se pondo, o meu cérebro vai reconhecendo aquela transformação, ou seja, não é uma lógica de que eu posso não estar fazendo nada de motivador mais tardio, não. Naturalmente, daí uns dias ele vai se acostumando de novo e ele volta para o modelo vespertino, né? Então, assim, isso é muito clássico, como é que é fisiológico nisso, né? Meu avô tinha isso. A gente chegava, eu brinco que na minha família, você pode puxar meu avô, minha avó. Minha avó dormia no máximo 5, 6 horas e tomando remédio de dormir. O meu avô, a gente chegava para almoçar, metade da mesa aqui tava de café da manhã ainda, porque ele acordava meio-dia, às vezes, com 80 e tantos anos, ou seja... Não, e era uma pessoa idosa, idoso costuma dormir menos, né? Então, assim, mas eu brinco que essa parte da genética eu puxei do vovô, que é típico... como que meu modelo se sustentou, mesmo parecido. Né? E eu vou aproveitar isso que você começou a falar, uma questão, né, da fisiologia, porque o projeto Neuroeduca, quando eu comecei o projeto, eu lembro que eu coloquei assim no papel, fiz assim uma tempestade de ideias, né, um brainstorm do que eu pensava, porque... Vocês se lembram que lá no início da faculdade de medicina, eu gostava de pensar como é que a interação das pessoas com o mundo pode provocar doenças e promover saúde. Então, tinha esse eixo, assim. E
interagir com o mundo diz respeito a como você aprende a interagir com o mundo. Então, assim, para mim, o contexto da educação tinha muita relação com a questão da saúde. No sentido de que, se uma criança sabe como o intestino dela funciona, o aparelho digestivo funciona, ela consegue começar a aprender assim, olha, determinados alimentos eu como e não me fazem bem, outros eu como, me faz bem, mas esse que eu como e me faz mal, eu gosto muito dele. Então, acho que eu vou comer, mas sabendo que eu vou passar mal. Sim, então, esse mal, essa diarreia, por exemplo, já não é uma coisa tão terrível, porque ela sabe que vai passar. Sim. Então, assim, o estresse daquilo não é tão grande. E talvez seja a diferença de um jovem que sabe que o álcool gera embriaguez e que ele tem que se controlar, né? Que é o caso ótimo que você conta do João. Primeira vez que seu filho ficou embriagado, conta esse, que é muito bom. Eu vou contar esse caso. Porque, na verdade, meu filho foi meio um laboratório. Você falava, você testa o João. Mas não era intencional, né? Essa é a minha publicação, é seu filho. Mas assim, já existia celular, e o João me ligou, né, mais ou menos umas 11 horas, meia-noite, falou, olha, mãe, eu tô indo para casa, que eu sempre pedi, olha, você me avisa quando tá saindo, quando tá chegando. Devia ter uns 16 anos. Então tá, eu tô indo para casa. Eu falei, perfeito. Então eu fui dormir. Eu não sou muito ansiosa, assim, eu tenho que ver a pessoa. Chegar, não, falou que tá chegando, ok, dali a pouco chega. Isso devia ser em torno de meia-noite. Quando foi 6 horas da manhã, eu acordei, o João não estava em casa. Então, assim, eu fiquei desesperada. Aí eu olhava lá pela janela e nada, sinal de nada. Falei, vou ligar para o pai dele, porque vou precisar de ajuda. Nós temos que saber onde é que ele está. E não me lembro se eu ligava para o celular e não atendia, isso eu não lembro. Eu sei que dali a pouco entra o João em casa. Eu falei, e aí, onde é que você estava? Ele falou, tá tudo muito confuso, muito confuso, muito confuso, e foi direto para o banheiro. Eu fiquei desesperada. Eu falei, nossa senhora, deve ter sido droga. Fiquei muito preocupada. E ele lá no banheiro, nada de sair. Enfim, acabou saindo do banheiro. Eu falei, o que aconteceu? Mãe, eu cheguei e o elevador estava lá no 13º andar. Eu chamei o elevador, deitei no sofá do hall e dormi. E o porteiro me acordou agora. Eu falei, mas você dormiu porque aposto que bebeu muita cerveja. Bebeu além do que você devia. E olha, como é que os pais do seu colega deixaram vocês beberem tanta cerveja? Eu vou ligar para os pais. E escuta, João, a gente tem uma área no cérebro, eu falando isso, ele lá louco para poder ir dormir. Menino alcoolizado, velho. Olha, nós temos uma área chamada pré-frontal, que ela é que faz com que você pare na terceira cerveja. Se o seu pré-frontal não está funcionando ainda, você não vai mais a lugar nenhum. Até seu pré-frontal ajustar. Coitado, então, você dá até 25 anos, coitado. Espera maturar tudo. Até ajustar, até você chegar. E, então, assim, ele entendeu isso. Acho que ele entendeu, sabe? Não esperou chegar aos 25. Mas é porque isso, a emoção... Essa experiência para ele foi importante, né? A emoção da experiência trouxe para ele uma hiperativação de pré-frontal para lembrar que a terceira cerveja era... E ele entendeu que tem essa lógica. Ou seja, que o cérebro da gente regula e que se ele deixa passar a próxima cerveja, já não regula mais. Exato. E aí que tem as consequências. Eu falei, se você tivesse dormido na rua, né? Sim. Então, você tem que ter atenção. E eu tenho uma outra situação também. Eu tenho uma sobrinha que certa vez se acidentou e teve aquela assim, perdeu assim a pele, a epiderme, assim, sabe? Ficou só a derme. Ficou... não foi uma queimadura, ela ralou no asfalto, né? E minha irmã tinha muita dificuldade em dar o banho nela, porque doía muito. Sim. Aí minha irmã falou, olha, eu não sei o que eu faço, que ela grita. Eu falei, não, pode deixar. Aí levei alguns livros com figuras da pele, tudo, para mostrar para ela. Ela devia ter uns 9, 10 anos. Eu falei, olha, Priscila, raspou e tirou a pele. E aí você está vendo essas estruturas que tem aqui embaixo da pele? Elas é que detectam dor. Quando você estimula, elas dizem assim, tá doendo, tá doendo. Só que sua mãe precisa lavar aqui, porque senão os bichinhos que estão aqui fora, eles vão contaminar a sua pele e vai demorar muito a cicatrizar. Então, você tem que segurar
um pouco assim, tolerar, você pode reclamar, etc., que a gente sabe que dói, mas ajuda sua mãe a conseguir tirar os bichinhos aí da sua pele. Ou ela própria também poderia ensinar ela a passar o sabão, porque aí ela conseguiria baseado na intensidade da dor, né? Porque gerenciava a dor dela, né? Então, eu sempre achei que assim, a educação faz com que você consiga ter melhores interações. Então, na hora que a gente sabe que um ambiente pode estar me fazendo ficar triste, às vezes eu nem sei que eu estou ficando triste. Essa tristeza pode estar mascarada como algo orgânico, né? Uma dor que dói sempre, que não melhora com nada, etc. Então, assim, vários problemas de saúde que a gente tem, eles estão relacionados ao sistema imunológico, aos processos inflamatórios, que são gerenciados pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, pelas interações que a gente tem. Sim. Então, essa falta de cuidado que a gente tem em relação... Quando eu digo assim, o jeito de viver atualmente faz com que a gente tenha a impressão assim, de que a gente pode fazer tudo. Sim. Mas existe um ônus em relação a isso. Sim. Que o corpo da gente cobra. Igual alimentação, né? Exato. Você pode ter... Antigamente tinha que caçar para achar comida lá, buscar comida, né? E fazer ou plantar. E hoje tem um supermercado fácil ali. Então, se você não prestar muita atenção, você vai engordar. Exato. É natural você ter mais caloria. E aí, a gente precisa começar a prestar mais atenção na qualidade de vida, na qualidade de interações que a gente tem com o mundo, em todos os sentidos. Sim. O tanto de internet que a gente usa, o tanto que a gente fica acordado, deixa de dormir, a alimentação que a gente tem, sim, né? Eu falo muito isso em relação a conteúdo de internet, né? De telas, que as pessoas falam muito com a gente, né? Tela é um problema, né? Igual os neuropediatras, principalmente, ficam muito assustados com a questão da internet nas telas das crianças, mas eu falo, olha, a gente não tem como brigar contra isso, porque os meninos estão nascendo num ambiente. O menino, qualquer coisinha que ele encosta, ele quer mexer com a tela, né? Assim, ou seja, a tela em si, ela vai ser um fenômeno igual, talvez na década de 90, foi o fenômeno da comida industrializada. Então, assim, antes não existia muito isso, ninguém congelava coisas muito, né? Comprava nada congelado. Só que depois de um tempo, essa comida congelada deixou de ser uma lasanha ultraprocessada, né? Cheia de conservante, para uma lasanha que a sua avó pode fazer, congelar e você guardar lá. Eu lembro lá que você fazia muito lá pro João, lá, as comidinhas lá. Então, ou seja, você pode fazer um componente muito saudável, orgânico e tal, e usar o congelamento como uma forma de preservação. Assim como a tecnologia também pode fazer isso. Você pode ter ali acesso a uma informação de qualidade e você ter ela gravada ali para você assistir quando precisa. Você não precisa ficar igual comida, você não precisa ficar comendo fast food e comida industrializada. Também na internet, o que a gente deveria ensinar para os jovens é que a gente não deveria ficar se alimentando desse ultraprocessado que não te leva, que não tem nutriente nenhum, né? Então, o mais importante é a gente aprender a comer, igual para ter saúde. Então, quando você entende lá, o pessoal da nutrição fala comida colorida, né? 5 cores no prato e essas coisas todas. Na tecnologia, a gente também deveria começar a trabalhar para esse lado. Ou seja, o que você está consumindo? Quanto tempo você gasta em cada coisa, né? Ou seja, quanto de carboidrato você colocou, quanto de proteína, quanto de vitamina, né? De folha. E, às vezes a salada não é muito boa, né? Ela é sem graça, mas ela é necessária para te dar nutriente. Então, você come ela primeiro ali e deixa a parte gostosinha para o final. A mesma ideia na tecnologia. Então, você vai consumir, então você vai primeiro ver as aulinhas aqui que você precisa ter do colégio, das coisas da escola. E depois você vai ter acesso a um YouTube livre, a uma coisa mesmo assim também com o tempo, porque é igual carboidrato. Se deixar muito livre, vai virar gordura. Então, trabalhar o que precisa, a tecnologia, assim, a ciência mostra que você precisa fazer orientação dos estudantes em relação ao uso da tecnologia. Porque aparentemente inicialmente eles acham, eu domino tudo isso, sou fera nisso, etc. Mas, na verdade, eles conseguem consumir sem processar adequadamente, com profundidade, as informações. E eu acho que é importante eles
às vezes ninguém conversa com eles, né? Isso que você está falando. Ninguém esclarece para eles precisam dessa orientação. E a ideia é de comer fast food mesmo, eu falo lá. Quando você sabe que o fast food tem comida, gordura trans, tem um monte de coisa lá que não são muito saudáveis, mas que você sabe isso, mas você pode pensar, tô numa viagem, tô no aeroporto, aqui eu não posso passar mal, né? Assim, o objetivo é que eu chegue lá e eu vou comer uma coisa. Aí você olha lá e fala, só tem um fast food ali que, pelo menos, né, o risco de contaminação é menor, então eu vou comer ali uma batata, um hambúrguer ali. E até o que você escolhe dentro daquele cardápio também, às vezes pode ser uma coisa muito condimentada, com muito processo e tal. Mas você sabe que aquilo não deve ser seu hábito de vida. Você está comendo uma coisa que é super palatável para a maior parte das pessoas, né? E que vai ter condimentos e ingredientes que são para te gerar adicção mesmo, que são questões ali que geram interesse. Mas, então, a gente não precisa ser radical, que eu falo, né? Ou seja, a mãe não precisa pensar que se um dia a menina seu filho comeu McDonald's, ele vai virar um viciado em fast food. Claro. Naquele contexto, naquele ambiente, talvez foi necessário. Assim como também a tecnologia, o videogame, né? Ou seja, você pode ter aquilo, mas dentro de um contexto que aquilo é igual como se fosse a sobremesa, né? Ou seja, primeiro eu brinco com as pessoas, primeiro você come, depois você vai para comer a sobremesa, vai almoçar a sobremesa, né? Então, tem que pensar muito nessa quantidade de questões. Daí a necessidade de orientação, né? Exato. E aí eu imagino o desafio da sala de aula também, né, Leonor? Porque essa tecnologia os meninos carregam, né? O celular está dentro da sala de aula. Então, assim, a neurociência não consegue fazer uma recomendação, tire o celular, não tire o celular. Exatamente. Até porque a gente está lendo a informação no celular. Exato. Então como que você vai falar pra mim? É algo que todo mundo usa. Se você perguntar para um professor, ele acessa muito mais coisas no celular e vivencia muito mais o celular do que o livro, o caderno, etc. Então, o professor ele precisa entender que o celular é uma ferramenta mesmo para o aluno, que ele gosta, né? E talvez ele tenha que programar aulas que possam envolver essa ferramenta, né? Ou estabelecer o que a gente chama de pausas tecnológicas, né? Dar aos alunos super interessante, a oportunidade de dizer assim, olha, vocês desliguem os celulares, coloquem os celulares né, em algum lugar, etc. Que daqui a X tempos, depois que a gente terminar essa tarefa, vocês vão poder acessar durante 5 minutos, né? E responder as suas mensagens. É porque eu fico imaginando até para atenção difusa, né? Assim, atenção, vamos colocar assim, tá prestando atenção na aula, tá com o celular no bolso, acessando informação paralela. E com certeza, a depender do que está sendo a aula, ele pode até estar olhando para o professor, mas só pensando... Não precisa nem ligar o celular, só o celular está no bolso. O que está chegando, eu tenho que olhar. Então, só do celular estar próximo e acessível já é um problema. Assim, eu costumo dizer que, eu já comentei que emoção é que orienta o processo de aprendizagem, porque ela faz com que a gente preste mais atenção naquilo que tem mais valor afetivo, né? E quando eu falo afetivo... Ou de sobrevivência, né? Quando eu falo afetivo, é que no sentido de afetar, né? Não assim que seja só uma coisa boa, né? Pode ser um afeto que te afetou de uma forma traumática, porque pode ser uma ameaça, tudo, e aquilo vai me chamar a atenção. Então, assim, atribui um determinado valor afetivo, né? Pode ser que por exemplo, quando um professor chama a atenção de um aluno, o aluno tenha uma tome aquilo como um desafio e não como algo negativo. Assim, é um desafio, parece uma coisa negativa, mas para ele é um desafio que é motivador. Sim. Por isso que eu gosto de ter cuidado com a questão assim, positivo, negativo, mas então a emoção nada mais é do que a percepção que o cérebro da gente tem do nosso estado fisiológico num determinado instante, né? Então, enquanto eu estou aqui, eu estou tendo alguma emoção. Pode ser que Felipe me faça uma pergunta e a pergunta dele naquele minuto já muda a minha frequência cardíaca, ou a minha frequência respiratória, pode ser que meu intestino contraia, assim, que eu sinto um frio na barriga. Então, essa condição fisiológica num determinado instante é percebida pelo cérebro e o cérebro processa isso em áreas que regulam as emoções e isso dá o valor afetivo daquela interação. Se for um valor afetivo que faz sentido para mim, que constitui sentido, eu
fico motivado e persisto naquela interação. Isso acontece numa sala de aula, acontece na interação entre as pessoas, em qualquer festa, contexto. Tudo que a gente fala para o aprendizado vale para qualquer situação, né? Assim. Então, é essa emoção que vai fazer com que eu preste mais atenção numa coisa ou noutra. Então, não tem jeito. O professor pode achar que aquela aula dele está sendo a melhor do mundo. A emoção que o aluno tem naquele momento depende não só daquilo que o professor está falando, mas de tudo das histórias anteriores, das memórias, dos desejos, das necessidades que um aluno tem naquele momento, da ideia que ele tem sobre si, né? Ou seja, eu sou competente, não sou? Será que eu vou aprender isso ou não vou? Experiências que ele teve com outros professores de uma disciplina similar. Então, tudo isso é computado no cérebro, né? E faz o que a gente, em neurociência não existe essa expressão, né? Mas na psicopedagogia existe isso, a constituição de sentido. Aquilo que constitui sentido para mim vai me motivar e vai me deixar engajado naquilo que eu estou fazendo. Seja um relacionamento com a pessoa, seja um processo de aprendizado, e aí, se for no processo de aprendizado, eu vou me dedicar ao estudo, às tarefas, aquilo que a escola está propondo. E talvez por isso que a escola precisa se aproximar do que é o aprendiz hoje em dia, né? Ou seja, quando a gente estiver ensinando, você tem que pensar quem é que está aprendendo e qual componente ele vive, né? Então, isso não adianta a gente tentar ensinar para uma geração que é muito diferente da minha e eu não ir estudar o que eles entendem, né? Que tipo de estímulo eles estão tendo, o que é motivador para eles. Porque essa ideia que fica muito distante, né? Completamente. Hoje em dia o pessoal fica muito preso nessa coisa de que só tirar a tecnologia resolve e só te mostrar um conteúdo. Eu brincava que eu detestava história, porque eu falava, gente, história é uma coisa de museu, já aconteceu e eu sou uma pessoa ansiosa. Eu quero saber o que vai ser, não o que foi. Então, assim, eu sou uma pessoa do futuro. E aí, a aula era pouquíssimo interessante. Aí, quando eu comecei a viajar, que eu comecei a conhecer os lugares, eu falava, gente, que saudade que quando eu fui no congresso em Atenas, a história, né? Eu falava, gente, que vergonha de não ter prestado atenção naquela aula. Só que não precisa levar a criança para Atenas, até porque é uma coisa um pouco cara. Mas você pode pegar e visitar o museu hoje em dia pela internet, você pode usar a tecnologia. Hoje, vários jogos, inclusive os meninos andam por dentro, eles sobem no Paternon lá, assim. Exato. Ou seja, às vezes até a vivência tecnológica vai trazer o engajamento do conteúdo que a gente queria ensinar. Aquilo que você já mencionou, ou seja, você usar aquilo que é do contexto jovem, do aluno, da expertise do aluno, para trazê-lo para o processo de aprendizado. Sim. Porque a tecnologia ninguém vai ficar... A gente não pode deixar de vivenciar a tecnologia. A gente depende dela para tudo. É igual carro, né? Não inventaram o carro. As pessoas começaram a engordar depois que inventaram os carros. Vamos voltar para a bicicleta e para andar. Né? Não funcionou muito esse modelo, embora a gente possa, né, se exercitar mais, mas as pessoas preferem ter o carro e andar na esteira, né? Na academia. Então vamos pensar que esteira... mais dinheiro, poluem mais, né? Então, esses raciocínios, isso é interessante, porque, olha... É isso. O ser humano, quando eu falo que é um tiro no pé, né? Ele precisa mudar. Sim. Porque ele mantém um carro, ele gasta mais para ter aquele carro, ele polui mais, a gente tem mudanças climáticas, né, por conta disso, e ele vai para a esteira, compra a esteira ou paga academia, sendo que ele podia estar fazendo de outra forma. E a gente tem... capacidade, né, para ser criativo e pensar que essa é uma solução boa. Sim. Só que ela precisa ser encantada pela cultura. Isso, sim. Ou seja, existem países onde é a bicicleta. Né? Vai ser, no Amsterdã você vai ser atropelado pela bicicleta, não pelo carro. Nós já passamos uma situação... Eu já passei uma situação de que a gente quase foi preso na Holanda. Por quê? Nós não temos, né? A gente não tem o hábito de bicicleta no Brasil. Sim. Existem as ciclovias, mas elas são pouco usadas. Pouco usadas. Aqui em Belo Horizonte, às vezes eu lembro, nossa, isso aqui passa a ciclovia, deixa eu parar o carro, prestar atenção se vem bicicleta. Mas na Holanda, o pessoal anda de bicicleta desde que nasce até os 90 anos, né? E é
principalmente bicicleta que tem na rua. Então, eu tive a oportunidade de alugar um carro e aí sair da locadora, né? Não era meu marido que estava dirigindo, e eu comecei a ver que tinha uns guardas gesticulando assim para gente, e eu sem entender, e aí eles começaram a ficar com a fisionomia mais brava, assim, mais agressiva. Eu falei, olha, eu acho que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Porque nós não conseguíamos entender direito a delimitação dos espaços. É tanta ciclovia que a gente não conseguia respeitar. A ciclovia é quase maior que a rua do carro. A gente estava passando no lugares das bicicletas. E aí fomos parados, eles queriam levar mesmo para a delegacia, tudo. Aí eu expliquei que a gente não sabia andar ali direito, mas não tem regra de trânsito no Brasil. Eu falei, tem. A gente não tem a bicicleta. Então, olha como a questão do aprendizado, cultural, né? Olha, tem aí a questão da cultura, que eles privilegiam. Então, assim, bam, não é quem tem o carro, é quem está ali de bicicleta. De bicicleta, Então, isso é importante. E a outra coisa é que a gente quase foi preso, sem ser criminoso, né? Ué. Mas porque nós não aprendemos a lidar com aquele novo contexto. Então, assim, aprendizado a gente precisa todo dia. Tá? E aí gera essa experiência que a gente estava conversando, não aconteceu de novo, né, Leonor? Aí esse aprendizado... Não, aí é só andar a pé e de trem, tudo. Carro na Holanda, olha, só jamais, depois de muito treino. Para finalizar, aí que a gente está chegando ao final, queria deixar em aberto aí para você poder fazer alguma analogia, né? Que eu acho que você conviveu muito com o professor Júlio, e aí ele, né, para quem não sabe, né, Leonor acabou, nesses anos todos de experiências na universidade, acabou depois casando com um ex-colega de trabalho, né, o professor Júlio Anselmo, e que é um expert em vinho e um professor também, né, deu aula de neuroanatomia para mim, mas me dá aula de vinho com frequência também, embora eu, né, não sou... O álcool não me pertence muito, eu acho que minha genética não permite muito, mas a parte do vinho é muito boa. E aí eu ia te perguntar, depois que você começou a conviver mais com ele, que diferença faz que era antes, igual pensando no aprendizado, assim, ou seja, aprender sobre neurociência e educação transforma o aprendizado, né? Que a gente pensa isso. Fazendo uma metáfora lá com o vinho, né? Ou seja, antes você bebia vinho e agora que você conheceu tanto, que diferença faz pro seu cérebro lá, assim, quando você bebe vinho hoje com bagagem, assim, que diferença a gente aprender sobre as especificidades dos processos e as miudezas fazem diferença na nossa experiência sensorial, você acha? Tem dois aspectos aí na sua pergunta. O primeiro é que, à medida que tem um aprendizado importantíssimo sobre o vinho, que toda vez que eu bebo o vinho, eu lembro disso. E que o Júlio me falou logo no início, né, quando nós começamos a namorar, o vinho é algo vivo dentro de uma garrafa e que, portanto, ele se transforma, né? E isso é muito bonito, porque lembra um pouco o que são as pessoas, né? Exatamente. Esse vinho ali, ele está interagindo com o pouquinho de ar que tem na garrafa, fica até arrepiada, porque ele está se transformando, e é isso que acontece com a gente em contato com o ambiente. E aí eu passei a valorizar mais cada um dos vinhos que eu bebia. Menos do que, assim, não é tanto, eu sei que eu estou bebendo um vinho melhor, pior, mais caro. Não, é valorizar aquele vinho que eu... Aquela história daquela uva que se desenvolveu. Aquilo que está ali naquela garrafa, né? Às vezes ele é diferente, com frequência, né? É sempre um diferente do outro, é muito difícil, igual as pessoas, você ter dois vinhos que são idênticos, até o mesmo vinho... Mesma safra vai ser diferente. A mesma safra em lotes diferentes, tudo pode variar. Então, esse respeito à singularidade e a valorização daquilo que cada vinho é. Então, eu aprendi isso, aprendi também que eu não consigo detectar tantos aromas e tantos gostos, né? Como os enófilos dizem detectar, eu não consigo, mas tem coisas que a gente sente diferente, né? E aprendi também que cada vinho vai depender muito
da pessoa, do momento, daquilo que você sabe, né, sobre o vinho. Então, eu, de forma geral, não gosto muito de saber se é um vinho, se é mais caro, se é mais barato, se é mais raro ou não. Eu gosto de primeiro experimentar. Você gosta de viver a experiência. Que é muito bonito, que talvez seja a metáfora com as pessoas, né? Quando a gente vai conviver com uma pessoa, né? Você não tem que virar para a pessoa e falar que safra você é, né? Tipo, você é de 82, você é de 82, de 92, você é um milênio. É um pouco aquela sensação, assim, de ser acolhedor, receptivo e procurar o que o Maturana falava, assim, né? Assim, você interage, vai se adaptando e vai procurando tirar daquilo que é melhor para você, enfim. Mas tem um aspecto em relação a isso, né? O fato de ser casada com uma pessoa que entende muito de vinho é como se eu tivesse uma enciclopédia ali, né, sobre vinho. E isso fez com que eu consolidasse menos memória sobre os vinhos. Porque tem sempre uma pessoa à mão para me ajudar, né? Então, quando seria andar com o professor grudado, né? Exato. Então, quando eu fazia autorregulação da minha aprendizagem sobre vinho, que eu tinha que anotar, eu tinha que prestar atenção, etc. Ou quando você convivia com ele de forma mais independente, que ele estava só falando da experiência solta. Mas né? eu lembro, assim, quando eu comecei a gostar de apreciar vinho, eu lembro que eu tinha caderno, anotava tudo, prestava atenção, lia a história das uvas, do produtor, etc. Ia memorizando aquilo. Eu parei de fazer esse exercício, é o que eu disse. As conexões lá entre os neurônios. Você tem o chat GPT do vinho do seu lado, aí perdeu a graça. Então daí a gente pensar, né, que o aprendizado ativo talvez não vai substituir, o chat GPT não vai substituir o aprendizado ativo, porque ele não traz a mesma consolidação de memória, né? Ele é um consultor, né? Ou seja, assim como em medicina a gente tem aquela biblioteca bonita lá, né? Aquele monte de livro que a gente pode ficar consultando, mas a gente não trabalha, a gente não faz diagnóstico baseando, lendo o código ali, sabendo qual que é. Vai consolidar a informação. A gente tem essa consolidação humana nossa de ser, né? E eu queria comentar algo que eu já falei da minha inquietação em relação à questão da formação inicial do professor, né? E que eu acho que a gente tem que levar, que não tem nada a ver com o que você comentou do vinho agora, mas que assim, que a gente precisa levar as evidências científicas, né, do processo de aprendizagem para a formação inicial do professor, que idealmente deveria ser uma formação que ele interagisse com o contexto da sala de aula à medida que ele vai desenvolvendo seu curso de pedagogia, uma licenciatura. Isso é uma coisa importante. Mas eu queria comentar também que eu tenho observado tanta informação neurocientífica, tem até os mitos da neurociência, os neuromitos, mas tem muita gente, muito canal, muita mídia, muita coisa disponível relacionado à neurociência e aprendizagem. Mas eu não consigo perceber que esse conhecimento todo está tendo um impacto assim, direto, proporcional, né, ao que é tanto conhecimento que eu esperaria um efeito mais contundente, maior, mais contundente no contexto da escola, no contexto da educação em geral. E aí são dois aspectos que me preocupam, assim, tudo isso que é produzido em ciência, por que não está chegando de forma mais contundente na escola, né? Se está chegando, será que é um problema do que as famílias fazem, colaborando ou não com aquilo que está acontecendo na escola? Porque é o que eu já mencionei. O desenvolvimento de uma criança é o conjunto de todo mundo. Então, as famílias precisam, têm a sua parte. E a cultura, a sociedade também, né? Então, assim, o que é que está acontecendo? Será que esse conhecimento científico todo não está chegando lá nas políticas educacionais, né? Assim, será que os gestores, né? Eu acho que nas escolas os gestores têm andado mais preocupados com isso, mas os gestores das políticas públicas, será que eles têm acesso a isso? Eu acredito que tenha, porque é tão difundido, né? Ou reconhece o valor. Exato, reconhece o valor ou não. E aí, eu queria
também aproveitar para divulgar, já falamos dos livros, mas eu queria divulgar a Rede Nacional de Ciência para a Educação. A Rede Nacional de Ciência para a Educação, ela foi constituída em 2014, então esse ano ela está fazendo 10 anos. Vai haver um encontro, o 7º encontro da rede CPE, né, Ciência para a Educação, a da rede CPE, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em julho. E eu, com alguma frequência, faço palestras para os professores nas escolas e pergunto quem conhece a rede CPE. Pouquíssima gente conhece a rede. Pouco divulgada. Então, assim, o que é a rede? É um conjunto de pesquisadores, a rede congrega pesquisadores do Brasil todo, de várias áreas, não só da neurociência, mas da antropologia, da geografia, da matemática, da computação, da linguística, da sociologia. Todos os pesquisadores que pesquisam qualquer tema que possa contribuir para melhorar a educação no Brasil, ele está ali na rede CPE. E a rede produz material, vídeos, podcasts, etc., voltado para os professores. Então, acho que é muito importante. Conteúdo de qualidade, conteúdo, né? De qualidade e assim, com foco para o professor. Né? A gente tem, inclusive, os amigos da rede, né, que são pessoas que não são pesquisadores, mas que são professores, coordenadores, gestores, clínicos, psicólogos, etc., que podem participar. Então, muito bom. Eu acho que é importante. E, assim, eu acho que a gente já tem muita evidência científica para fazer uma educação de melhor qualidade, né? Pensando em como o cérebro aprende e em como o cérebro processa as interações e como as interações que as pessoas têm com o mundo podem refletir no seu desenvolvimento e na sua saúde. Muito maravilhoso. Bom. Eu achei, assim, agradecendo muito, muito mesmo a sua presença, Leonor, porque eu acho que foi fantástico, né? Informar como aprendemos, né? Começamos falando sobre professor, sala de aula, mas o quanto que aplicamos esse aprendizado do cérebro em qualquer contexto. Exatamente. Então, esse modelo, quando nós conversamos para a escola, para os pais também, né? Para os pais, exatamente, e no dia a dia, né? Então, trouxemos vários exemplos aí de experiências do dia a dia, que é um modelo como o cérebro aprende, né? Assim como nós aplicamos esse aprendizado. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade. E aí, sempre que quiserem... vamos combinar mais vezes. Eu não sei quantas perguntas tinha aí na caixinha. Não, a gente manda lá, depois a gente respondem lá online. E eu vou deixar também, pessoal, o link embaixo, depois aqui na descrição do vídeo, tanto também do livro quanto da rede CPE, então, para o pessoal conhecer. Um abraço, gente. Até o próximo episódio aí. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Obrigado. Até mais.